Josué capítulo 1, versículo 9, versículo inicial, diz assim: não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Diga amém? Querido Pai, nós estamos agora, Pai, prontos para ouvir a Tua palavra. Realmente a Tua presença neste lugar, nessa noite, tem sido maravilhosa. E obrigado pela Tua visitação. Peço que o Teu Santo Espírito conosco fique nos iluminando para receber esta mensagem e sermos fortalecidos por ela. Somos carentes de Ti, Senhor, desejosos de Ti. Que o Teu Santo Espírito fale profundamente em nossas vidas. É a minha súplica, o meu pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em alguns momentos a vida traz aos homens seus desafios, suas lutas. E é de acordo com a forma de encarar esses desafios que o homem se torna mais forte ou se abate. Você tem duas escolhas quando encontra desafios. Ou vai em frente, aceita, respira fundo, ou você foge. E a gente precisa aprender com a palavra de Deus sobre o objetivo dos desafios na vida e como nós fazemos para poder vencê-los e crescer. Deus permite que os desafios venham. Para quê? Essa é uma grande pergunta. Eu estava conversando com alguém sobre a questão do porquê e para quê. A gente muitas vezes pergunta quando acontece alguma coisa com a gente, por quê? Mas a outra pergunta que a gente tem que fazer é, para quê? Porque o para quê, ele nos coloca na ação. O porquê, ele responde, mas ele nos deixa inertes. Perceba a diferença. Quando você pergunta por quê e o porquê é te dado, ele te põe numa posição estagnada. Agora, o para quê, ele te leva a agir. Para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou atravessando tal circunstância? Para que o Senhor permitiu isso vir à minha vida? Quando você descobre para quê, você fala, opa, então eu vou nessa direção. Então, se é para isso, é para eu ser curado, é para que eu seja modificado, é para que eu altere o meu pensamento, é para que eu altere o meu costume, eu quero obedecer à vontade do Senhor, então eu farei. Então, quando você entendeu o para quê, nós mudamos a nossa rota, nós mudamos o nosso destino. E aí, essas coisas vêm através de desafios. Josué recebe essa palavra do Senhor, ele, depois que Moisés havia falecido, havia ido para o Senhor, fica nas mãos de Josué o caminhar com o povo de Israel agora para a terra prometida. E agora esse abatimento, essa preocupação humana que vem sobre a vida deste grande homem de Deus, que é agora a continuidade do ministério do grande Moisés, Josué vai ouvir a voz do Senhor que diz, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Deus está dizendo para nós, eu estou com você, seja forte e corajoso, não há do que temer, não há medo. Nós estamos vivendo, evidentemente, é impossível a gente não comentar sobre a nossa circunstância atual, em que há uma dicotomia muito grande nas relações políticas, e a gente precisa ver que alguma coisa vai acontecer. Alguém vai ganhar, alguém vai ser eleito. E aí a gente fica nessa preocupação, como que nós vamos viver? Sabe como nós vamos viver? Como sempre vivemos, na dependência do Senhor. Nós sempre iremos estar dependendo de Deus. Virão lutas? As lutas vêm. Virão dificuldades? Quanto tempo faz que a gente não tem dificuldades? Sempre tivemos. Agora, nós precisamos confiar no Senhor, que o Senhor está, sobretudo, controlando cada coisa, permitindo cada coisa acontecer, e aí a gente vai perguntar para quê? Porque a igreja precisa resplandecer nesse mundo em trevas. A igreja precisa ser luz em todo o tempo. E se for chegado esse momento da igreja se tornar luz, e de fato ser capaz de defender o nome de Jesus na vida cotidiana, nós faremos, e nós não recuaremos. A igreja, ela não se abate de acordo com as circunstâncias do mundo.
ela interfere para que continue vitoriosa e nós possamos ter cada dia mais liberdade para anunciar o reino de Deus. Se essa liberdade for cerceada do ser humano, for cortada, for barrada, nós vamos continuar. Se é pelo reino de Deus, não há governo que nos impeça. Nós vamos continuar fazendo, seja nas casas, nas ruas, vamos para as esquinas, vamos para os lares. Se eles trancarem a nossa internet, não deixar a gente falar na internet, a gente não precisa de internet, a gente vai para qualquer lugar para poder anunciar o reino de Deus. Pega a Bíblia na mão e chega e fala e anuncia. Ser forte e corajoso. Josué ia enfrentar uma batalha, uma guerra com um povo que não era guerreiro. Eram homens e mulheres que viviam suas vidas cotidianas como escravos e não tinham habilidade nas armas. Mas ele tinha que enfrentar agora povos preparados, cidades grandiosas, preparadas, e ele tinha que vencer. Mas, na verdade, depois que você vai observar a história do povo de Israel, quando entra em Canaã, você vai ver que nas batalhas que eles lutaram, quem venceu por eles foi o Senhor. Então, creia que quem vai vencer por nós será o Senhor. Ora, não é sempre o Senhor que tem vencido por nós as nossas batalhas? Ele já não tem nos colocado? Quantas vezes nós achávamos que estávamos bem, seguindo, crescendo, caminhando, confiantes, e de repente vem algo, um vendaval na nossa vida, e parece que vai destruir tudo que a gente construiu, e vai nos fazer voltar ao zero novamente. Mas você precisa entender que o Senhor continua olhando para tudo aquilo, e dizendo assim, você precisa entender para quê. Então, olhe para mim, e atente para o que eu vou te dizer, o Senhor está te dizendo. Não te ordenei eu? Vá. Seja forte e corajoso. O Senhor é quem está conosco. A mão do Senhor é que nos puxa, irmão. Se você for sensível à voz do Espírito Santo, você verá que é a mão do Senhor que te puxa. É interessante eu falar sobre essas coisas, porque, às vezes, queridos, nós temos a tendência de querer sobrenaturalmente procurar alguma coisa sensorial, alguma coisa que realmente, fisicamente, nos toque, né? E às vezes esse toque físico não vai acontecer. Hoje eu estava dando a palestra para os batizandos e eu estava fazendo uma comparação sobre o dia do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a hora que ele sai das águas, vem o Espírito Santo, se manifesta sobre Jesus, e uma voz soa no céu: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. E essa voz foi ouvida pelas pessoas. E aí a comparação que eu fiz com eles para o batismo, eu falei, olha, muito provavelmente, vocês vão ser batizados, vão sair das águas e não vai ter uma voz falando sobre isso. Muito provavelmente. Não vai ter uma vozinha, tu és meu filho, minha filha amada, para todo mundo ouvir. Porque houve um para quê lá com Jesus. Agora aqui, hoje, nesse seu batismo, embora não haja essa voz, embora ninguém ouça uma voz do céu falando sobre isso, eu quero dizer que Deus continua dizendo no nosso coração, tu és meu filho e eu tenho alegria em você. Embora a voz não soe, a frase continua, entende? Embora o sensorial, o externo, aquilo que a gente imagina sobrenatural não venha da forma como a gente esperava, mas ele continua a falar. Deus continua a fazer. Deus continua a puxar você pela mão, ainda que você não sinta isso fisicamente. Deus continua encaminhando os seus filhos para um caminho melhor. Ele continua. Você pode estar dizendo assim, Senhor, eu estou entrando para um lugar muito arriscado. É uma decisão muito difícil que eu vou tomar agora. Me colocaram numa circunstância no meu trabalho, ou numa viagem, ou na minha família, ou numa decisão financeira, ou numa decisão de saúde muito difícil, ou de carreira, que vai radicalmente mudar o meu rumo. Mas você tem que antes orar. Primeiro passo, o desafio apareceu, busque o Senhor. Não faça nada sem buscar o Senhor. Não faça nada por sua própria consciência, achando que vai dar certo. Deus está comigo? Não, Deus está com você, mas busque o Senhor. Respeite isso. Tome o passo certo. Vá, não dê decisão nenhuma antes de falar com Deus. Fale com Deus.
ore ao Senhor, conte para Ele, explique detalhadamente. Ah, pastor, mas Deus já sabe. Sim, mas explique. Faz parte da tua devoção a Deus. Não suba naquele estandarte, não suba naquele carro, não entre naquele lugar sem antes falar com Deus. Porque se você honrar a Deus antes de todas as coisas, você terá certeza de que quando você orou, honrando a Deus, é a oportunidade que você terá de perceber se houve paz na sua alma ou se continuou aquela pulga atrás da orelha. Se continuou aquela pulga atrás da orelha, você que buscou a Deus, tire o time de campo, como dizem por aí. Saia fora. Porque é o menor sinal que veio dentro do seu coração, você foge. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Deus encaminha seus filhos na paz. Então, caminhe. Ah, pastor, mas eu não sei se eu sou batizado com o Espírito Santo, não sei porque eu não falo línguas estranhas, porque eu não tenho visões, eu não tenho revelações. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Tem a ver com fé. Se você crê, a Bíblia fala, se você crê, você verá a glória de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, eu sei que está transmitindo, até uma coisa meio polêmica, mas eu quero dizer para você, Jesus era batizado com o Espírito Santo, sim ou não? O que você acha? Quantas vezes você viu Jesus falando em línguas estranhas? Jesus não falava em línguas estranhas. E ele ressuscitava mortos, ele curava pessoas, ele andava sobre as águas. Certo? Já parou para pensar nisso? Agora, Jesus deixou uma promessa. Recebereis o Espírito Santo quando vier sobre vós. Certo? E aí, o Espírito Santo vindo sobre a igreja é a capacitação para a igreja transformar o mundo. O Espírito Santo sobre a igreja é a capacitação que ele dá para a igreja para transformar o mundo. Ele envia os seus discípulos, ele está com eles. Ele manda os discípulos todos irem anunciar o evangelho, curar as pessoas, libertar as pessoas endemoniadas antes da descida do Espírito Santo. Aconteceu libertação? Sim. Aconteceu cura? Sim. Aconteceu pessoas sendo livres, demônios que saíram? Aconteceu milagres? Sim, porque depois que eles foram, os enviados por Jesus, eles voltaram contando das grandes maravilhas que eles viveram. Eles, por acaso, tinham esses dons que o pentecostal tem? Não. Por que aconteceu? Por causa da fé. Entende? Por causa da fé. Então não se deixe intimidar. Nós precisamos nos abastecer do Espírito Santo, sim, porque é algo que vai nos levar a um nível ainda maior da graça do Senhor. Mas você precisa crer, você precisa ter fé na palavra de Deus, você precisa entender que se você caminha com o Senhor e crer piamente, as manifestações pentecostais, se não acontecerem com você, e se você tiver fé, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer, a graça de Deus estará sobre a tua vida, independente de qualquer tipo de sinal que a gente espera do pentecostal, porque é a fé que vai estar junto da vida do justo. É isso que vai acontecer e vai te levar a um caminho ainda mais profundo, de uma experiência maior. Aí se você está tendo fé, está buscando a Deus, está orando ao Senhor, está sendo fiel, meu irmão, em qualquer momento você vai ser revestido do Espírito Santo com o uso de alguns dons. Vai acontecer da forma que o Senhor quiser, como diz a palavra, como lhe apraz para o proveito de todos. É isso que a Bíblia ensina. Então, quando você vai tomar uma decisão, você não tem que ficar preocupado se você fala em língua, se você profetiza, se você tem visão, se você não tem. Você tem que crer. Você tem que acreditar. Não tome decisão nenhuma sem orar. Não tome decisão nenhuma sem falar com Deus. Não tome decisão nenhuma. Não entre no terreno do inimigo sem falar com Deus antes. Porque você tem que ter a certeza de que quem vai lutar com você é o Senhor. Você tem que ter a certeza de que quem vai levantar a sua espada na tua mão, vai dar força para você guerrear, vai te dar coragem para você enfrentar a dificuldade, vai te dar força para você ficar em pé e se cansar menos. Quem vai fazer isso é a presença de Deus na sua vida. É Ele, irmãos. Todos os dias nós estamos enfrentando coisas novas, dificuldades novas.
Todos os dias a gente está no meio de pessoas que não conhecem a Deus ou que zombam de Deus. Todos os dias nós estamos no meio de pessoas que acham que conhecem a Deus, que entendem de alguma espiritualidade. Todos os dias nós estamos ouvindo falar de diversas religiões, diversos tipos de fé, diversos tipos de filosofia. Você está no meio de pessoas neste mundo, mas você é a luz de Deus neste mundo. Você foi levantado para ser a transformação para as outras pessoas. É o teu testemunho que vai alterar o pensamento de quem te observa. Ou você pensa que aquela sua amiga não está te observando quando você sai para passear? É claro que ela está te observando, porque ela sabe da família que você é, sabe que você é crente, sabe que seu pai e sua mãe são crentes, sabe que a sua família é crente. Então as amigas estão coladas em você, observando como que você fala, observando qual que é o teu comportamento, observando o que você permite para a sua vida ou não, observando até onde você vai. E é aí que mora a grande diferença, porque aquele que é do Senhor, ele pode todas as coisas, mas nem todas as coisas lhe convêm. E essa pessoa sabe perfeitamente manter isso com ética, com respeito, diante de todas as pessoas, fazendo com que todo mundo que os observa saibam ler nessa pessoa o cristianismo que ela vive, que ela prega. E a fé que ela expressa. Porque vai chegar um momento que o teu colega de trabalho vai ver em você a dificuldade. Eles observam. Vai chegar um momento que o teu colega de trabalho vai ver em você a dificuldade está vindo, ele vai ver como que você se comporta. E se você se comportar como ímpio, já era a tua pregação, irmão. Se você se comportar como todo mundo se comporta, já era a tua pregação. Mas se você naquele momento se comportar como um filho de Deus e ouvir a voz do Senhor que está dizendo, não temas, não te ordenei eu, não te espantes, não temas, eu estou contigo, você vai estar no meio daquele povo todo e vai ter um comportamento de alguém que buscou o Senhor antes. E aí, sabe o que Deus vai fazer? Porque você o honrou primeiro, Ele honrará você diante das pessoas. Isso vai fazer tanta diferença, irmão, na sua vida. Isso vai modificar o teu conceito e a tua prática. É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Porque você não vai precisar ficar explicando teologia para ninguém. Você vai viver a tua fé na prática. Isso faz muita e muita e muita diferença. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Onde você estiver, o Senhor estará contigo. Em todo momento do teu caminhar, o Senhor estará contigo. Em todas as tuas decisões, o Senhor estará contigo. Amém? Em todo o teu proceder, o Senhor estará contigo. Você vai assinar o contrato, o Senhor estará contigo. Você vai assinar uma venda, uma compra, o Senhor estará contigo. Você vai decidir sobre um passo grande na sua vida, o Senhor estará contigo. O Senhor está contigo. Tire o medo do seu coração, confie em Deus, caminhe com o Senhor. Uma batalha que esse homem venceu foi gigantesca, diversas vezes. Batalhas gigantescas que esse Josué, um homem simples, venceu. Foi vitorioso porque confiou na mão do Senhor. Deus está perguntando para você, você confia em mim? Diante das batalhas da sua vida, você é capaz de confiar integralmente em mim? Deixa Deus ocupar o espaço da tua decisão. Irmão, olha para mim, por favor, vou repetir essa frase. Deixa que Deus ocupe o espaço da tua decisão. Deixe de achar que você é o dono das tuas decisões. Deus te deu condições para isso. Domingo passado nós estivemos lá em Campinas, né, amor? Eu preguei no aniversário de um amigo querido, pastor Adenir, e também da pastora Sônia. Nós estivemos lá, eu e a pastora Dani. E depois ele fez uma observação sobre a pregação, naquilo que Deus falou com ele. Ele falou assim, Gildo, eu entendi uma coisa dentro da sua pregação, que era, Deus me deu o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. E
Só que eu, humanamente, mesmo tendo a capacidade de decidir, porque Deus me concedeu isso, eu escolhi não decidir. Eu escolhi optar pela decisão dele, porque a decisão dele é melhor. Ele não tirou o direito de mim de escolher. Ele continua me deixando escolher. Então, nessa escolha que eu tenho o direito, eu escolhi que ele escolha. Eu escolhi permitir que o Senhor decida. Só que para entender onde que o Senhor decidiu, eu preciso andar perto dele. E para eu ouvir a voz dele, eu preciso seguir a sua palavra, viver em oração, estar em comunhão com Deus. Para que em todas as decisões que eu mesmo poderia decidir sozinho, eu entrego, eu ofereço, eu abro mão disso para que ele decida para mim, porque eu sei que ele não erra. Deus não erra nunca, irmão. Se você acolher a vontade do Senhor para a sua vida, você jamais vai viver no erro. Você vai viver feliz. Você vai encontrar paz para a tua alma. E vai olhar para tudo aquilo que você conquistou, ou que o Senhor te deu, que está à sua volta, você vai ver que tudo é muito bom. Sinta-se feliz por isso, em servir ao Senhor. Não tenha medo, não fique assustado. A vida, ela está aí, sendo construída dia após dia para nós. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Confia no Senhor. O Salmo 37, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você é capaz disso? Amém? Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar por você, que de olhos fechados, lembre-se, se você tem alguma dificuldade em confiar no Senhor, talvez você esteja vivendo, experimentando circunstâncias difíceis agora, precisando tomar decisões difíceis na sua vida, decisões que podem mudar radicalmente o teu caminho, algo que está sendo importante para você, que será nessa semana ou nos próximos dias, coisas que estão te trazendo alguma certa apreensão, certa dificuldade, e aí o ser humano que é você se sente apreensivo, assustado. De olhos fechados, eu quero orar para que você se sinta bem. Senhor, nós reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos as nossas fragilidades, mas o Senhor está dizendo para a gente ser forte, o Senhor está dizendo para a gente ser corajoso. É difícil, porque a circunstância que está na nossa frente é difícil, parece ser maior que nós, parece ser muito para a gente, mas Senhor, se Tu estás com esta palavra confirmando, dizendo vá, nós iremos. O Senhor está falando conosco, vão, porque eu sou convosco. Não tenham medo, não se assustem, nem se espantem, porque o Senhor, seu Deus, é convosco. Então, Senhor, reveste esses teus filhinhos agora, dessa presença gloriosa, dessa presença maravilhosa, e que nessa tomada de decisão, os teus filhos possam dar um passo tão forte, tão poderoso, tão transformador, que eles mesmos fiquem alegres, festivos, motivados em dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Você abriu mão de decidir e fez com que a decisão de Deus prevalecesse, por isso você estará num caminho de bênçãos. Que o Senhor te tranquilize, que o Senhor te dê força, que o Senhor te encha do seu Santo Espírito, que o Senhor te encha de fé, para que você veja o fruto e resultado dessa tua fé, em nome de Jesus.